Muito bom dia, estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje dia 21 de novembro de 2020 e a partir de agora nós estaremos entrando no ar mais uma vez com o nosso programa Marupá em Debate e Entrevistas nesta manhã de sábado. Desde já nós queremos abraçar carinhosamente você que está aí pelos quatro cantos da nossa cidade, conectados através dos seus aplicativos, ou seja, dos seus celulares, né? A você que está também no seu escritório, através do seu computador, aos amigos também internautas aí pelo Mato Grosso afora, onde a Rádio Marupá hoje está ocupando a quarta colocação em termos de rádio web, e claro também a todo o território nacional, por que não no mundo, porque a tecnologia e a internet nos favorece, né, e nos dá esta oportunidade de estarmos aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso, a 500 quilômetros da capital Cuiabá, ao norte do estado, mais precisamente às margens da BR-163. Eu diria que Sinop cortada, né, pela BR-163, porque o crescimento de Sinop já se expande para ambos os lados. E claro também uma cidade que cresce aí em torno de 10% a 12% ao ano. Segundo as estatísticas do IBGE, temos aproximadamente 160 mil habitantes, mas se fizermos a contagem direitinho, né, sair casa a casa contando, vamos ultrapassar os 200 mil habitantes de pessoas que vêm para esta região dos quatro cantos do país, de norte a sul, de leste a oeste. Sinop hoje já não é mais uma cidade meramente de imigrantes do sul, do Pará, enfim, do Paraná, de Santa Catarina. Sinop hoje já tem uma população muito diversificada, com pessoas que vêm do Nordeste, assim como eu, né? Lá da cidade de Triunfo, no sertão paraibano, e os amigos que estão aqui, evidentemente, trabalhando, construindo e fazendo desta cidade uma das melhores cidades para se viver no país. Eu tenho sempre dito, se você acha que Sinop não é a melhor cidade para se morar deste país, lembre-se que você tem mais 5.700 e algumas coisas aí de municípios, né? Se você acha que Mato Grosso não é o melhor estado para viver, também temos mais 26 à sua disposição para você escolher, e há aqueles que dizem que o Brasil não presta. Também temos vários países em que você também pode se mudar e tentar a sua vida lá fora. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer aos nossos colegas de trabalho, o Éder Seger, que é o responsável pelas imagens, cortes, mixagens, enfim. O Vilmar Galvão, o homem das redes sociais, né? Cabelos brancos, o grande Bruno Galvão, que está em casa só na retaguarda, e, claro, aqui este amigo de sempre, Expedito Martins, abraçando você carinhosamente e desejando a você, onde quer que esteja, um bom dia e um ótimo sábado. Acredito eu que todos já com turbulências a menos, né? Principalmente nas questões políticas, porque algumas cidades, capitais aí do nosso país, que ainda vai ter um segundo turno no próximo final de semana. E os demais, todos tranquilos, uns chorando bastante, outros rindo bastante, né? Mas eu quero desejar a você um bom dia, tá? E dizer para você que lembre-se que hoje poderá ser melhor do que ontem, o amanhã poderá ser bem melhor do que hoje, mas não se esqueçam que o ontem faz parte do passado e o amanhã a Deus pertence. Então viva intensamente o dia de hoje como se fosse o único dia de sua vida, porque apesar de tudo que você possa ter já visto, possa estar aí vendo, apesar das turbulências, né? Nós ainda estamos naquela incerteza. Será que passamos a primeira onda? Será que não vamos ter a segunda onda? Nós vamos nos entregar na mão de Deus, porque Ele sabe e Ele pode tudo. Mas viva intensamente o dia de hoje, como se fosse o único dia da sua vida, com dignidade. Eu sempre faço questão de lembrar que o saudoso Gil Gomes, ele tinha uma frase bem contundente, que ele dizia assim: se você agir com dignidade, você poderá não consertar o mundo, mas tenha certeza na terra, viu, Éder Seger, que haverá um canalha a menos. Né? Isso era a frase do saudoso Gil Gomes.
Nosso programa Marupá em Debate, em entrevistas, aqui da Rádio Marupá, que vai ao ar todos os sábados, tem como principal objetivo conversar com personalidades, falar com amigos, contar histórias, falar com as autoridades políticas, né? Os empresários, aqueles que chegaram em Sinop lá no seu início e que, assim como o Expedito, vivem até hoje. Nós tivemos o privilégio de conversar com várias pessoas, dentre elas aqueles que pretendiam ser prefeitos e desistiram, e conversamos com a prefeita atual, conversamos com o futuro prefeito, conversamos com amigos, conversamos com empresários. E hoje, o Marupá em Debate Entrevistas tem o privilégio de conversar também com uma das pessoas que eu considero assim mais importante do jornalismo sinopense. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser uma mistura de puxação de saco com elogios e um monte de coisa. Eu estou falando de Leonildo Severo, que se tinha uma das coisas que me invejava no Léo, lá em 1985, eram os cabelos pretinhos, né? Pretinhos, e que hoje já não me causa tanta inveja, porque percebo que branqueou um pouquinho mais em relação àquilo. Eu estou falando de Leonildo Severo, este cidadão, eu diria, sinopense, né? Que a partir de agora nós passamos a conhecer um pouco da sua história. Eu me sinto bastante privilegiado por dizer que conheço há 35 anos, sim, porque há 35 anos ele já estava na Rádio Celeste, antiga Rádio Celeste, e há 32 anos, quando eu comecei a trabalhar no rádio, passei a conhecer mais profundamente o Léo. Léo, primeiramente, bom dia. Você não sabe da alegria, da satisfação que nós temos em recebê-lo nesta manhã de sábado aqui na nossa Rádio Marupá, para todo o planeta. Antigamente nós falávamos para uma circunferência aqui de 20 quilômetros, 30 40, sei lá, né? Mas hoje nós estamos falando para o mundo. Bom dia. Bom dia, Expedito. Bom dia, Vilmar, Éder. Aos ouvintes, não sei como é que chama agora, ouvintes, internautas, né? E ouvintes, né? Porque né? Ele está no computador. Está vendo e está ouvindo. Exatamente. E dizer que é emoção, eu falando me causa até uma certa emoção. E dizer que estou muito grato de estar aqui, tá? É um prazer tê-lo conhecido, ter trabalhado com você. Conheço o Vilmar também há muito tempo. O Éder já faz bastante tempo também, né, Éder? E é uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco. Você tem acompanhado com frequência, porque a gente que vive nesse meio, a gente tem um negócio que furutrica, parece que eles ficam cutucando a gente. Você não quer ver, você não quer ouvir, você não quer assistir, mas tem algo que fica te cutucando. Tem um negócio aí numa rádio web, né? E aí vem as notificações automáticas, você está bem tranquilo, de repente, você olha o que é, Expedito Martins, Rádio Marupá, no ar, ao vivo. Você clica. E você tem acompanhado com uma certa frequência, a gente vê a nossa programação. Eu tenho colocado sempre esse espaço para que o nosso convidado, né, que se apresenta, que vem bater um papo com a gente, diga para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí, quem é. Porque eu sempre falo assim, Léo, eu, particularmente, se eu fosse contar a tua história, eu teria boas páginas e teria bons conteúdos para contar. Mas aquele internauta que está aí, aquele que está nos acompanhando agora, que chegou a 10, 15, 20 anos, por alguns momentos já se perguntou, mas quem é esse Leonildo Severo? O que é esse advogado? Né? Não sabe, talvez, da trajetória, de como que o Léo chegou aqui. Então, gostaria que nós aproveitássemos essa oportunidade para o Léo contar um pouco quem é Leonildo Severo, como que o Léo chegou a Mato Grosso. Eu sempre digo, Mato Grosso era o caminho certo, e eu faço questão de dizer que para mim não era. Para mim era pérola no estado do Paraná, e por acidente de percurso eu vim cair em Sinop, graças a Deus. E o Léo, há quanto tempo, como chegou, como veio, família, decisão para vir para Mato Grosso. Já tivemos histórias aqui que era para ir para não sei para onde, depois o caminhão atolou aqui, era aqui mesmo que tinha que ficar. Enfim, conta um pouco para a gente aí, para os amigos internautas, um pouco do Leonildo Severo. Primeiro a coragem, né, do meu avô Braz, Claro dos Anjos, da avó Geraldina,
Depois do meu pai, vim para cá com 5 filhos pequenos. Eu sou nascido em Jesuítas, no Paraná. Meus pais são de Santa Catarina e vieram para o Paraná a convite já do então colonizador Enio Pipino, que já colonizou aquela região de Jesuítas, Iporã, várias cidades ali no Paraná. E eles foram para lá, acho que na década de 50, e quando o Enio Pipino começou a colonizar aqui, meu avô, que já conhecia, né, meu avô sempre gostou assim de desafios. E aí em 73, 24 de fevereiro de 73, ele chegou aqui com a família e tinha barracos na cidade, essa que é a verdade. Então a primeira casa, assim, residência erguida na cidade foi a dele. Depois veio Oswaldo Paula, uma semana depois. Então tem esse início, quem abriu aqui foi o avô Braz Claro dos Anjos. E depois nós viemos em 77, 11 de agosto de 77, cheguei aqui. O Paraná vivia uma terra boa, mas teve aquela grande geada lá e mudou muito a situação, né? Meu pai trabalhava com, chamava-se trilhadeira no Paraná, uma máquina que ia em cima do caminhão para fazer debulhar o milho, a soja, enfim. Depois, quando entraram a mecanização e as colheitadeiras, então aquela região foi ficando difícil. E aí nós viemos para cá, em 77. E meu pai foi assim um batalhador, comprou caminhão, foi tirar tora e cometeu um erro de avalizar um título no Bradesco para a pessoa que ele tinha comprado o caminhão. Então nós fomos a zero, quebramos. E nos reconstruímos. Meu pai foi trabalhar na cooperativa, depois foi trabalhar no banco como vigilante. Minha mãe na máquina de costura. E a gente foi procurando assim os melhores empregos da época. Não tinha muita opção na época. Era a Cooperativa Agrícola Mista Celeste. Mas eu comecei aqui no armazém do seu Oswaldo Paulo. Era uns secos e molhados que se falava. Então eu comecei trabalhando ali. O balcão batia no queixo, né? E eu comecei ali. E depois fui para a cooperativa. Ali na cooperativa, aos 15, 16 anos, já estava no departamento pessoal, já conhecia praticamente a CLT de cor e salteado. E aí surgiu uma coisa assim fantástica. Eu já tinha a rádio no meu, sei lá, no meu subconsciente. Meus pais já cantavam em rádio no Paraná, né? Meu pai e minha mãe sempre cantaram. Mas eu nunca tinha ido numa rádio. Mas a rádio, assim, para mim, eu via a Rádio Nacional de São Paulo, Edgar de Souza, enfim. Mas a rádio já estava ali no inconsciente. Quando abriu a rádio, que era então Rádio Nacional, em 1980, eu nem pleiteei nada, porque era um mundo assim tão distante, Expedito, parecia um mundo tão distante, né? Naquele momento não me houve o interesse não tive interesse de ir para a rádio Nacional de Brasília, no caso, que era ali na Tarumã. Mas quando veio a Rádio Celeste, não sei se é porque eu estava junto da cooperativa, era um pessoal ligado à colonizadora, o seu Ascânio, era do grupo da colonizadora, o seu Ascânio, o Vladimir Pipino, Bacila Neto. E me veio aquele interesse de assim, alguma coisa, eu falava, manda uma carta para a rádio. E eu mandei. E essa carta caiu nas mãos do Ricardo, foi uma carta assim que surpreendeu ele pela forma que foi escrita. E eu fui convidado. Isso você estava com quantos anos? Eu estava com 17. 17 anos. Eu ganhava, acho que 3 vezes mais na cooperativa. E fui trabalhar na rádio ganhando 1/3. E meu pai me disse uma coisa assim que foi fantástica. Ele falou, não vá só pelo salário, vá pela experiência. Eu não trabalho só pelo dinheiro, né? E aí o resto é história. Eu entrei em agosto, a rádio tinha sido inaugurada. Eu lembro porque a gente acompanhou tudo. 19 de maio foi em caráter experimental, 27 de junho ela foi ao ar definitivo, 24 de julho inaugurado, foi uma festa na cidade, com várias inaugurações. E eu achava fantástico aquilo transmitido de vários locais, eu ficava imaginando como é que era transmitido aquilo. Só que eu já vinha acompanhando há muito tempo, até quando trabalhava no seu Oswaldo Paulo, a Rádio Brasil Central, de Goiânia, a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia depois, né? Rádio Nacional da Amazônia depois. Então o rádio estava ali. E depois quando entrei no rádio, então eu já tinha assim, como é que eu vou dizer, um conhecimento de rádio. Por ouvir. Por ouvir. Aí não tinha formação, né? A formação jornalística nem tinha no Mato Grosso. Tinha direito, e eu não fui fazer direito.
fui fazer vestibular para Direito em 87, mas para a Unicamp. E acabei nem finalizando o vestibular. Mas por que Unicamp? Porque tinha um diretor da Sinop Agroquímica, José Carlos Gonçalves, nunca esqueço, que olhava para mim e falava: menino, tu tem que ir para fora estudar, tu tem que ir para fora estudar, vai para Campinas, fica na minha casa. Mas era um mundo assim para nós tão difícil, tão diferente, porque a gente era, sabe, de uma família humilde, não tinha condição de ir. Né? Não tinha condição de ir. E criado em cidade pequena, você fica realmente com receio. Então essa é a história, hein? A Rádio Celeste. Mas eu entrei em agosto, final de agosto, em setembro já teve a transmissão dos jogos lá em Barra do Garças. E aí já me jogaram para ir junto com um monstro na época, monstro no bom sentido, né? Já era um fenômeno na época, que era o Juarez, e fui eu lá fazer pista para o Juarez, lá em Barra do Garças. E assim, aquilo foi fantástico, né? Acho que a primeira transmissão via satélite. E teve problemas técnicos, até me botaram para narrar uma partida, imagina, de vôlei, não dá, né? Mas enfim, e aí começou. E a gente se dedicou àquilo ali dessa forma fantástica, eu dizia assim, com muita dificuldade técnica, mas a gente vivia aquilo ali. Então esse foi o início. Depois veio TV Caiabi, fui um dos primeiros a entrar ali. Tive o convite para trabalhar na Centro-América, mas eu não gostei do jeito engessado da Centro-América na época, tinha que mandar espelho para Cuiabá. A gente já se considerava assim uma liberdade e aquilo era meio engessado. Tudo bem que era um padrão. E aí depois depois me formei em Direito, e aí saí de vez da comunicação. Mas ainda antes, fundamos a TV Capital, quando tivemos então a nossa TV, e aí fomos virar empresário, e aí quebramos financeiramente, e aí depois eu recomecei em 95, vendi minha casa e recomecei, aí sim já na área de publicidade, que também foi, assim, as coisas foram surgindo, né? O momento vai surgindo. Então, desde 98 a gente vem nessa área de publicidade, eu me formei em Direito, entrei no vestibular em 98, até assim, minha esposa que fez a inscrição ficou na fila, ficou na fila ali. Faltou uma assinatura, eu corri lá assinar. E eu acabei passando em 15º naquele vestibular, né? Assim, depois de 14 anos sem estudar, tudo vai surgindo assim. E, então, na primeira turma da UFMT aqui. E advoguei, tenho ainda causas advogando, mas advogo mais assim para a empresa hoje, empresa na área de publicidade e campanhas eleitorais. A gente sempre fala, né? Não vou mais trabalhar em campanha, não vou mais trabalhar em campanha. Mas isso acaba as pessoas convidando e não tem jeito, tá no sangue. Quando eu falei no início do programa, que hoje, até mesmo que quando o Vilmar Galvão, primeiro ele teve a ideia de colocar o nome Marupá. Me chamou a atenção na época o nome Marupá. Aí eu também... Que é uma madeira? É uma madeira. Nós sempre discutimos em relação à rádio, e um dia ele me disse que queria fazer alguma coisa que tivesse ligação com a floresta amazônica. Né? Aí eu falei assim... Então, o nome da nossa agência é Selva Comunicação. Então, aí escuta só. E aí eu falei assim, eu dei para ele até algumas sugestões, e ele meio que ignorou, não deu muita importância. Aí nós acabamos deixando de lado. Vocês estão aqui na Avenida das Itaúbas. Então, aí um belo dia ele falou assim, olha... Avenida dos Mogos, antiga. Resolvi, vai ser Rádio Marupá. Eu falei, não vou discutir com ele, porque ele já vem com isso na cabeça há muito tempo, então vai ser Marupá. Então Marupá é uma madeira. Um excelente nome, né? E o programa Marupá em Debate, em entrevista, nós já descobrimos, aí eu coloquei para falar, vamos acrescentar bate-papo, porque, como eu disse lá no início do programa, esse programa de hoje aqui não é uma mera entrevista, isso é mais um bate-papo e um momento de confidências, né? Uhum. Eu vendo o Léo contar essa história dele, cara, e aí vai me passando as fitinhas, né? O filme, né? Você também, quando você foi para o rádio, você já sabia fazer rádio, né? Igual você, por ouvir, né? Já sabia fazer rádio por ouvir. Aí o Léo contando a história dele aqui, e eu
né, passando o filme, porque toda essa história do Léo, quando ele saiu para fazer o troço na Unicamp, quando ele saiu para fazer isso, porque eu estava lá, junto com ele, né, na Rádio Celeste, da época, que precisamente eu entrei na Rádio Celeste no dia 23 de setembro de 1988. Eu lembro. Né, 1988. Eu lembro até que o Washington falou assim, vamos botar o nome Martins Filho. Exatamente. Aí você foi lá. Exatamente. Rapaz, o que acontece? Martins Filho, não, agora é Expedito mesmo. Eu vinha lembrando aqui, Léo, eu vim aqui lembrando na vinda para o programa, eu venho lembrando daquela nossa equipe, né? E eu vinha dizendo para mim mesmo o quanto que eu sou grato por algumas pessoas que, infelizmente, devido ao crescimento da nossa cidade, que lá em 1985, 88, quando nós estávamos, nós conseguimos conhecer os nossos colegas e pessoas que moravam em Sinop pelo andar. É. Quem que é aquele senhor que vai lá? Aquele lá é o senhor Sebastião da Silva Costa. E hoje a cidade cresceu muito e nós se afastamos muito. Mas eu vinha lembrando daquela época dos nossos, da nossa equipe, e eu vinha dizendo para mim assim, puxa vida, como eu sou grato em hoje poder conversar com o Leonildo Severo, cara. Por quê? Porque eu tenho assim uma admiração muito grande por algumas pessoas em Sinop, e eu disse isso já dias atrás para um amigo nosso, e pessoas que me deram a oportunidade de realizar o sonho que eu já tinha, né, de alguma forma, como você, trabalhando em cooperativa, mexendo nisso aqui lá, mas na sua cabeça tinha alguma coisa com rádio. É. Né? Eu também, desde os meus 8 anos de idade, trabalhei sempre com panificadora, mas dentro da minha cabeça, eu tirava o tempo que eu tinha para ouvir rádio, e no meu subconsciente dizia para mim que o rádio que era o meu meio. Né? E lá em 1988, cara, surge na Rádio Celeste um programa, Pediu Ouviu, apresentado pelo nosso colega que estávamos falando há pouco, J. Alves. Naquela época, a dificuldade para se participar de uma programação de rádio era imensa, os telefones nem sempre estavam disponíveis. Né? E o Léo, juntamente com o Jota, porque o Léo era o diretor artístico da emissora. O Léo, juntamente com o J. Alves e o Marcos Azevedo, que hoje é o proprietário do Só Notícias, tiveram a ideia de colocar este programa no ar por o nome de Pediu Ouviu, que começava às 10 da manhã, terminava às 11, porque às 11 começava o programa de esporte. E para o ouvinte, o telespectador, hoje o internauta... se faz no Zap, né? O internauta está aí, como que funcionava? Era a oportunidade que o ouvinte tinha de falar na rádio. Né? Então, Marcos Azevedo era incumbido de captar estas entrevistas, esses bate-papos. Com um gravador. Né? De fita. Chegava no cidadão, e naquela época era muito difícil, que as pessoas muito acanhadas, chegava no cidadão, tudo bem, o senhor quer participar do programa? Que programa? Não, pediu, ouviu, o senhor vai falar o seu nome, o senhor vai falar a música que o senhor quer, o senhor vai mandar para quem você quer. E eu ouvi aquilo, eu ouvi no rádio, porque eu só ouvia rádio. De repente eu ligo para a Rádio Celeste, falo com a nossa querida Ivanilde, falo, Ivanilde, pede para esse menino que faz as gravações aí do programa vir aqui na panificadora nova, que eu quero participar do programa. E aí, uma determinada tarde lá, chega Marcos Azevedo, com um gravadorzinho daquele já moderno, que era mais ou menos um quadrado, né? Quem que é o Expedito? Sou eu. Então, seu Expedito, o nosso programa, sabe como é que funciona? Sei. Ele falou, então o senhor vai falar o seu nome, o senhor vai falar o nome da música, e o senhor vai falar o nome para quem você quer mandar. Aí eu falei, tá, mas eu posso assim... Do seu estilo? Do meu jeito, cara. Ele falou, não, fique à vontade. E aquilo eu comecei. Né? Ele falou assim, vou apertar o negócio aqui, eu vou falar 3, 2, 1 e o senhor começa a gravar. Beleza. Presta atenção, Vilmar e Éder. Aí ele apertou. Tá, 3, 2, 1. E eu comecei. Eu não esqueço que disse que a primeira vez você nunca esquece, é verdade. Né? E eu comecei mais ou menos assim. Olá, meus amigos da Rádio Celeste, amigos ouvintes do programa Pediu Ouviu. Um abraço para você, J. Alves, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí. Quero dizer que é um prazer muito grande estar participando do programa. É uma grande oportunidade que a Rádio Celeste dá para os seus ouvintes pedir músicas, ouvir a sua própria voz. Eu me sinto muito feliz de participar desse programa.
eu quero aproveitar e pedir uma música, Fata Morgana, e quero oferecer para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa, parabenizar mais uma vez a direção, parará, e fui, e desembestei. O Marquinhos desplugou aqui lá, o bicho do céu, você é locutor, cara. E eu confesso aqui para vocês que nunca tinha visto, naquela época eu ainda imaginava, até ali então, eu imaginava que os hominhos ficavam dentro do rádio. Eu cheguei a pensar isso quando era criança. Eu ia perguntar para você. Mas... E daí... O Marquinhos saiu empolgadíssimo, saltitando, parecendo um cabrito novo. Ele é pra cima. Né? Que o Marquinhos ele pegou aquela bicicletinha dele, que ele tinha uma BMXzinha lá, um negocinho. Chegou lá, que colocou aquela gravação no ar. 15 minutos depois, Marquinhos me liga, lá na padaria. Ô bicho, você é locutor, cara, você quer fazer um programa na rádio, sei o que lá, que eu falei com o Léo, que não sei o que lá, e que gostou, falei. E aquilo eu confesso para você, Léo, que eu falei, esses caras estão de gozação comigo, rapaz. Porque eu imaginava o rádio muito distante da coisa, entendeu? Falei, não, esses caras estão de gozação comigo. Aí eu falei, cara, você que sabe. Ele falou, não, amanhã eu vou aí de novo e você vai participar de novo. E no outro dia ele foi. Isso foi numa segunda-feira. O Léo ouviu à tarde, mas na terça-feira o Léo foi para Cuiabá. Não sei o que ele foi fazendo para Cuiabá. E eu fui na terça-feira e gravei. Daí o Léo voltava na mesma semana. Passou uma semana, na outra... O Léo chegou na outra semana, o Marquinhos me ligou e falou assim, já mostrei aqui para o meu diretor artístico sua gravação, ele aprovou e quer conversar com você. Eu falei, tá bom, vou aí. Eu falei, mas esses caras estão de sacanagem comigo, eles estão tirando onda com minha cara, né? Não é possível. Aí daí eu fui conversar com o Léo, não sei se o Léo vai lembrar, mas eu fui numa parte da tarde. Me lembro até hoje, calcinha jeans, camisinha verde, meia suja ainda de farinha, que eu estava na padaria. Quando eu cheguei, que entrei na sala do Léo, ele falou assim, mas você com esse tamanho, com esse vozeirão aí? Eu falei, pois é. É assim. É assim, né? Aí ele falou assim, então, o Marquinhos me mostrou, eu gostei muito, você já trabalhou em rádio? Eu falei, Léo, nunca trabalhei em rádio, na vida, não sei nem o que é rádio. E o Léo falou disse o seguinte, você trabalha em... Eu trabalho na padaria. O Léo falou para mim assim, falou, deixa eu te falar uma coisa. O rádio é uma coisa fantástica, um negócio assim empolgante, mas nem sempre talvez seja aquilo que a gente entenda, né? Então, assim, se você quiser fazer alguns testes aí, quiser passar a acompanhar, eu diria para você que você pode vir. Eu só não vou te dizer que nós vamos contratar, porque você está empregado, de repente você está ganhando um bom dinheiro, que é aquele no seu caso, você ganhava 4 vezes mais. Quer dizer, já era uma experiência que ele tinha. Falou, rapaz, eu ganhava 4 vezes. Vim para cá, estou ganhando a merreca, se eu falo para esse menino abandonar o trabalho dele. Vai... Então, rádio, na realidade, não é aquilo. Então, você passa a acompanhar. Tá certo? E aí você vê se é isso mesmo que você quer. Depois nós conversamos. E eu falei, Léo, beleza. Isso numa quarta-feira. Na quinta-feira, o Léo chamou o Washington, que fazia o programa após o Projeto Minerva, que chamava-se o programa Na Borda da Mata. Aí chegou e falou, Washington, esse menino aqui é o Expedito, é aquele que fez a gravação e assim por diante. Ele vai vir à noite aí acompanhar você. Tá? A partir de hoje, ele vai te acompanhar na quinta-feira. Aí daí acompanhei o Washington na quinta. Aí na sexta-feira o Washington chegou para o Léo e falou, Léo, porque tinha aquelas hierarquias, né? Aquela respeitabilidade. Né? Ô Léo, posso à noite bater um papo com o menino, se ele quiser... Soltar ele no ar. Soltar ele no ar? O Léo falou, fica à vontade. E o programa ia até às 10. Terminava o Projeto Minerva, 7h30, e até até às 9h30, porque das 9h30 em diante tinha o Disco Notícias. E daí o Washington começou no programa, e lá vai. Daqui a pouco nós vamos apresentar um amigo que chegou, que veio, que não sei o que lá. E nessa discussão, e nesse meio termo, Léo, nome. Como é que é seu nome? Expedito Martins. Não, nós vamos arrumar um nome artístico para você aí. Mas como assim? Não, fica tranquilo. E eu vou falar, aquilo lá tem injeção na testa, se fosse para dar naquela hora, meu Deus, está acontecendo. Aí ele falou assim, não, vai ser Martins Filho. Aí quando foi 9h30, falou, vou apresentar você já no final do programa. Quando for 9h30,
Tipo assim, quando for lá para as 9 horas. Aí começamos. E o Washington falou, bom, gente, chegou a hora, aqui está ao meu lado, vindo lá da Paraíba, não sei das quantas lá, o nosso amigo Martins Filho. Boa noite, Martins. Boa noite, Washington, boa noite, amigos, um prazer, tal, pá. A Washington falou, bicho do céu, você tá bom. Aí chegou no outro dia e falou, Léo, Pode soltar ali. pode soltar o menino aí. Aí o Léo chegou para mim e falou assim, eu acho que o Washington estava rezando para que aparecesse um cara, bicho. Aí É que ele estava fazendo, ele tava Exatamente. cobrindo aquele horário Ele lá, tinha né? um departamento comercial o dia todo e ainda tinha que ficar até 10 horas da noite na rádio. Aí o Léo chegou para mim assim, falou, Expedito, Martins, você assume o programa aí a partir de segunda-feira? Eu falei, cara, se você achar que eu devo, eu assumo. Falou, não, então a partir de segunda-feira o programa é você que vai fazer. E o resto é história. Aí o resto foi história, cara. E aí no terceiro dia eu abri mão do Martins Filho, que eu não conseguia. Nós estamos aqui na apresentação, Expedito Martins, desculpa, Martins Filho, então. Aí eu falei, gente, aí eu falei, gente, a partir de hoje meu programa é Expedito, piriri, parará. Então, foi uma história, e aí eu vinha lembrando na história, como eu sou grato a Marcos Azevedo, como eu sou grato a Leonildo Severo, J. Alves, José Pedro Serafini, que passava a me corrigir em termos de palavras que eram colocadas de maneira errada, Baiano Filho e outras personalidades, e eu falava assim, se nós imaginássemos lá em 1988 que estaria hoje conversando com Leonildo Severo, um pouco da sua história, né? Isso realmente não aconteceria. Então, por isso que eu disse no início do programa que esse nosso bate-papo hoje aqui é uma mistura de bate-papo e também de conta-história. E só para finalizar dessa minha parte, Vilmar, setembro, outubro, 23 de setembro, outubro, novembro, dezembro. Sabe quanto que eu recebi? Nada. Um dia eu chego para esse moço aqui e falo, Léo, você não pagou nada para aprender aqui, ué. Eu falei, Léo, cara, já é dezembro, cara, eu tô há 3 meses aí e eu não recebi nada, queria ver aí como é que foi. Mas eu, na minha cabeça, tinha 90 dias de experiência. Passou os 90 dias, eu vou cobrar, né? Aí o Léo falou, como é que é? Não recebeu nada ainda? Não. Aí, então, peraí, vamos aqui. Entramos na sala do Ricardo, estava lá o Ricardo com aquela canetinha rodando no dedo, e aquilo, quando o Ricardo entrava dentro da rádio, tremia as pernas de meio mundo, até o prédio tremia. Aí o Léo chegou e falou assim, ô Ricardo, esse aqui é o Expedito Martins, ele está fazendo o programa da noite. Mas o Ricardo ouvia tudo. Sim, ouvia tudo, ele sabia, você? Então tá. Aham. Então, aí ele estava falando para mim que faz 3 meses que ele está fazendo, mas ele não teve um acerto ainda. Aí o Ricardo falou, puxa vida, é funcionário igual você que nós precisamos. Continue assim. Pode continuar. Sim. E aí foi. O Ricardo, assim, ó, só registrar, as oportunidades sempre foram dadas, o próprio Ricardo deu oportunidade, deu, a mim foi oportunidade, e todas as pessoas que você chegava e apresentava e que tinham uma condição, ele falava assim, não sou de puxar tapete de ninguém. E realmente houve essa oportunidade para todos que foram apresentados ali. E só para você ter ideia, Vilmar também, velho, às vezes chegava um locutor já muito tarimbado, chegava com aquela imponência, sabe? Não emplacava na rádio, sabe? Não emplacava. Então ali a gente tinha assim um grupo de pessoas com esse espírito mais humilde de fazer, né? Quando chegou, lógico, nós tivemos ali Pedro Porto, que Sim. foi uma sumidade, mas você vê o espírito do Pedro Porto era um espírito de colaboração, né? De pegar aqueles que estavam aprendendo e trazer, né? Com a experiência que tinha e ensinar, Pedro, né? E ensinar numa boa. Sim. Então esse sempre foi o espírito da rádio, que foi escola para muita gente. Ô, Léo, né? agora, o que te levou de forma definitiva a você se afastar completamente da comunicação? Eu diria da comunicação aberta, porque comunicação você faz na sua agência, aquela coisa toda. O que te levou? Por que o Léo tomou a decisão de hoje não mais estar militando no meio? Então, eu cheguei assim, na rádio, cheguei no topo, né? Só não fui dono da rádio, só não narrei futebol. E não fiz... Não, cheguei até... não narrei, não fui narrador. E não fui operador de áudio. Exato. Eu não tinha aquela habilidade que vocês
tinha ali de 2 discos, mais uma cartucheira, nunca tive isso. E narração nunca me atraiu também. Não era meu estilo. E aí foi por etapa. Então eu cheguei na rádio no topo, aí faleceu o Bacila Neto, houve aquela mudança ali de diretoria, aí veio o Pedrinho, assumiu a rádio, enfim, abriu a oportunidade da TV Caiabi na época, e eu fui para a TV Caiabi, remodelei todo o jornalismo lá, e depois da TV Caiabi nós fomos para a TV Capital. E com a TV Capital eu tive, assim, na verdade, um trauma empresarial, né? Porque eu apliquei tudo que eu tinha na vida ali, como empresa, e ali nós quebramos com a TV Capital. Então eu fui a zero e eu já estava casado com 2 filhos pequenos. Então, mas não foi por ninguém que falou, olha, não vai mais. Aí surgiu outras oportunidades na área de agência de publicidade. E a agência, ela dá mais trabalho, mas ela rende um pouco mais, dá mais estabilidade financeira, né, nesse aspecto. Então foi por isso. Gostar eu gosto. Aí não consegui, já fui dono de televisão, quebrei. Rádio não consegui comprar, né? E hoje está fácil, assim, num certo aspecto, você se comunicar. Então acho que isso acaba te preenchendo, mas assim, à vontade. Aí depois eu criei, em 2001, criei o Diário da Notícia, e aí meu amigo Azevedo ficou bravo comigo, que eu sou um concorrente dele e tal. Aí teve essa linha de site, que eu criei o Diário da Notícia, que hoje está aí, não sei com quem está. Eu passei, na época, pro Geraldo, final do Geraldo, passei, que acabou não conseguindo. Mas eu entendo assim que a comunicação, acho que a liberdade de expressão, enquanto mais veículos você tiver, é melhor. Desde que haja, eu digo assim, um respeito pelo ouvir o outro lado, né? Eu acho que nesse aspecto, a gente sempre teve esse cuidado, desde lá da Rádio Celeste, a gente tinha um jornalismo crítico, mas de ouvir o outro lado. E as coisas vão passando, depois me formei em Direito, me empolguei com Direito, a vida é assim, não teve assim um motivo, né? Acho que são oportunidades que vão surgindo. Vai lembrando para a gente aí, há poucos instantes o Éder, que é o nosso diretor de imagens, foi vinculando aí algumas fotos de recordações. Olha só. De grandes coberturas. Você falou, dentre elas, você falou uma que foi ir para a Barra do Garças, acho que foi a primeira aventura do Léo. Depois teve grandes eventos em Sinop que o Léo teve privilégio de cobrir. Deixa eu só registrar aqui a Romilda, está dizendo bom dia, Vilmar Maurício Expedito, Fernando Deplote, Leonildo Severo, grande homem, grande baluarte da comunicação sinopense, excepcional ser humano. Altair Cavaglieri, vou dar um grande abraço aí para o Altair Cavaglieri. Bom dia, felicidades para todos, que Deus abençoe. História bonita essa do Leonildo. O Wellington Moraes, Leonildo, a família de Moraes reconhece todo o seu trabalho, amor por Sinop. Obrigado. Grande Edinaldo Lobo, Expedito Martins, meu amigo. Sou seu amigo também, Lobo, não se esqueça disso. A Zelu Scatambuli, nossa, assisti essas 2 lendas. Ô, doutor Eduardo, eu fui lá fazer a consulta. Eu sei que o senhor está me vendo, mas não deu tempo ainda de fazer o óculos novo, por isso que eu estou aqui meio... Mas nós vamos fazer. Está dizendo assim, nossa, assistir essas 2 lendas é um prazer e relembrar nosso tempo antigo. Parabéns. Márcio Costa, que é advogado, 2 grandes ícones, né? Grandes, obrigado. Então são as pessoas que obrigado a vocês aqui. Aí, é muito emocionante, agradeço. Coberturas, eventos que marcaram na vida do menino jornalista, que eu digo aqui com toda isso, e eu falo assim, até porque eu não tenho... Isso é uma das coisas que eu não me acanho muito, é de falar as coisas reais. Nós temos que respeitar as pessoas que são grandes no nosso município. Com todo respeito aos demais que vejo por aí, não vi em Sinop até hoje, ao longo da minha trajetória, nenhum profissional com a qualidade, a competência, a responsabilidade, a dedicação, a chatice para a coisa sair boa, isso como Leonildo Severo. Tem alguns profissionais que falam disso, né? O Ivan Barbosa mesmo. Nossa, mas eu falo, sabe o que? A gente cobra das pessoas que a gente vê que tem potencial,
e daquelas pessoas que a gente gosta. Exatamente. A gente se importa com o que a gente gosta. Então, assim, de coberturas, a primeira visita do presidente Figueiredo, eu era um aluno que fui ali, né, em 1980 na praça, estava um frio danado ali, a gente foi ver o presidente. A segunda visita do presidente, já para a inauguração do asfalto, em dezembro de 84, já estava na rádio. Só que a gente não conseguiu se aproximar, não conseguiu. A grande imprensa estava, mas a gente não conseguiu diretamente. Mas o Pedro Porto já estava na rádio, ele conseguiu que um locutor da Rádio Brás fizesse uma transmissão lá dentro do Colonial. Sim. E na terceira visita dele, que é essa imagem aí, ele veio em 88 para receber o título de cidadão. E eu tive assim, o privilégio de ser o único repórter lá no aeroporto. Porque você lembra, a gente fazia cobertura, a gente chegava um deputado, chegava o governador, a gente dava o respeito a essas autoridades. Puxava fios. E era com o fio, então não tinha essa facilidade hoje. Mas eu tive a honra de entrevistar, né, o presidente Figueiredo, depois teve essa entrevista lá no Colonial, ele abriu o coração. Eu só assim sinto uma pena porque eu não trouxe os arquivos da Rádio Celeste, eu deixei lá guardadinho, né, para preservar pela Rádio Celeste, eu não sei que fim levou aquilo lá. Eu tenho comigo numa fita de rolo o dia da promulgação da Constituição, que eu apresentei junto, mas hoje eu teria que ter um gravador Akai para reproduzir. Então teve essa visita, nós fizemos, além da cobertura de Barra do Garça, nós fizemos a transmissão da posse do então governador Bezerra, em 1987, fizemos eleições presidenciais em 1989, primeiro e segundo turno, eu, Ricardo e o Pedrinho, de Brasília. Tivemos a honra de entrevistar. Participei da visita do Collor em Alta Floresta, junto, do lado, o Pedrinho estava lá, eu também. Então foram assim grandes e eventos aqui na cidade, desfiles a gente fazia, transmissão de desfile, fizemos até carnaval, transmitir carnaval pelo rádio, você imagina o que é isso? Uhum. Mas fizemos, né? Então tem essas coberturas aí. E visitas de autoridades, a gente sempre teve assim, um respeito de... Quando abriu o microfone da Rádio Celeste, ainda no aeroporto, a gente dizia bem-vindo deputado, bem-vindo isso, e aí já falava de alguns problemas. Então as autoridades se sentiam cobradas. Tem uma foto preto e branco ali, que na verdade é essa inauguração da Rádio Brás. Eu não participei dessa daí, né? Você já era ali na Tarumã, você filmou em 1980, que veio... Primeiro veio o rádio, porque quando o Figueiredo esteve aqui em junho de 80, houve várias assinaturas, principalmente de mulheres, querendo televisão e rádio. Uhum. E o Figueiredo cumpriu isso. Em novembro daquele ano já instalaram aqui a Rádio Nacional FM de Brasília, em novembro de 80. E a TV veio ali, eu lembro que foi em 81 começou montar, e a gente já assistiu a Copa de 82 na TV aqui, a de 78 foi pelo rádio ainda. E eu não esqueço daquele 6-0, não lembro que time que perdeu lá que entregou lá enfim. Eu lembro se a gente ouvia e falou isso no rádio, Copa de 78 o Brasil ficou fora porque um time entregou lá por 6-0, eu não lembro que time que foi esse. Peru, tá aí. Aí em 82 a gente já viu, né? Já viu a Itália ganhar do Brasil. Aquele jogo lá que, nossa, foi de chorar. Aqui em Sinop. Então eu tive a honra de fazer essas participações e tem algumas fotos, né? Tenho essa aí com o Pascoal, o presidente da Câmara. Isso aí foi na inauguração de um supermercado ali da família Calegaro, ali no São Cristóvão. Né, quando eu acho que o irmão do Dilmair inaugurou ali então acho que foi nessa opção aí que eu estava lá fazendo na verdade um freelancer para uma empresa ali, fazendo uma gravação, mas acompanhei as sessões da Câmara desde as primeiras, e a rádio era muito crítica, e até a Câmara uma vez aprovou uma moção de repúdio à Câmara, eu estava lá gravando, então e a gente não se intimidava com as coisas, porque a gente não ficava inventando, a gente ficava atento aos fatos. E tive a honra também de fazer, eu fazia
um programa logo após o jornal. A gente fazia 3 jornais, Expedito, você lembra? Sim. Era o jornal da manhã, no jornal de manhã, de meia hora, mais um Jornal da Celeste ao meio-dia, tinha um da noite ainda. Exatamente. Sem contar os boletins. Sem contar que nós tínhamos 10 boletins com 3 laudas de notícias cada um. E aquilo assim foi uma escola de jornalismo em todos os aspectos. Nossa base era um telex ligado com a agência Estado, do jornal Estado de São Paulo, em que chegava notícia a todo instante, inclusive de madrugada, né? Então a gente aprendeu a fazer jornalismo. A gente já tinha os manuais, lia muita, não tinha a formação acadêmica, mas a gente lia manuais, a gente via como era feito, tinha referências, participava. O próprio Onofre, na segunda visita do presidente Figueiredo, veio aqui, esteve na rádio, quer dizer, sempre falou conosco. O Bacila Neto, um dos donos da rádio, foi um dos grandes jornalistas lá do Paraná, de Curitiba, tem até nome de rua dele lá. Então o Bacim me ensinou muito. Você falou em Onofre, ontem à noite estava por uma casa assistindo um programa que tem na capital Cuiabá, que é feito através da TV também, Cidade Verde, e a minha esposa Elisete, que está assistindo a gente, vendo o Onofre, perguntou assim, mas que é esse velho aí? Eu falei, pois é, esse velho aí é um dos mais antigos jornalistas, Mato Grosso. Um dos mais respeitados jornalistas no estado de Mato Grosso, do qual eu tive por várias vezes o privilégio de estar conversando com o Onofre Ribeiro, né? Continua naquele mesmo padrão, postura de realmente profissional de alto nível. Então, só para confirmar aquilo que eu falei para minha esposa ontem à noite, que de repente ela pode ter imaginado assim, está inventando. Mas aqui está. Então, nós tínhamos na rádio, um dos donos da Rádio Celeste era o Bacila Neto, que era jornalista. Então, ele orientava muito o telex no telefone. O Ricardo recebia muita orientação, orientava muito também. O Ricardo foi professor de cursinho de português. Então, a gente tinha uma correção, né, toda hora ali. Mas é aquela correção no sentido de construir, nunca de menosprezar. O telespectador entender e os ouvintes entenderem de quem nós estamos falando, este é Onofre Ribeiro. E de uma humildade, Expedito, assim, que você sabe. Nunca mudou, né, Léo? Desde lá atrás até hoje, você encontra o Onofre, ele está com esse mesmo... Você pode se dirigir ele, sabe? Sim. E outra assim que nos ajudou muito na época foi o Laércio Arruda, né? O Laércio foi secretário de esportes. E eu lembro que uma vez eu estava na cobertura de fanfarra, olha só, na cobertura de concurso de fanfarra em Cuiabá. E eu fui fazer uma transmissão. Eu precisava entrevistar a primeira-dama Isabel Campos. E perguntei para o Laércio, eu preciso entrevistar a primeira-dama. Ele falou, vai lá. E aí que eu falo, a coragem, né, de você ir se dirigir, chegar e falar, eu sou fulano de tal da Rádio Celeste, quero ouvir a senhora. Nossa, a Isabel Campos me recebeu assim, sabe, de forma fantástica. E o próprio Júlio sempre foi muito aberto. E eu participei de várias visitas do próprio Enio Pipino. Uma vez fui com ele, Enio Pipino, e o presidente do Tribunal de Justiça, fui a Cláudia, numa Kombi. Eu não esqueça por quê. Uhum. Se eu não dirigir o carro, eu posso até ter ânsia de vômito. E não teve jeito, eu tive que pedir para a Kombi parar. Olha só, estava eu, Enio Pipino, o presidente do Tribunal de Justiça, o deputado Benedito Santiago, finado Benedito Santiago, que o nome aqui do ginásio. E olha só, eu tenho que pedir para o carro parar, porque eu estava passando mal. Mas o seu Enio foi de uma assim, gentileza tão grande, né? Esperaram. Aí ele falou, menino, lá em Cláudia eu vou te dar um remédio. Aí ele contou, lá em Cláudia, você vai parar na sorveteria, você vai engolir um pedaço assim de sorvete, gela a base do estômago. Eu já fiz isso em avião, ele falou, já. Seu Enio Pipino curando o meu estômago. Depois, quando eu encontrava ele, e aí, menino, como é que tá o estômago? Não teve jeito. Léo, sabe quem está acompanhando a gente? Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Agamenon Martins Leite Filho. Não sei, mas ele diz assim, bom dia Expedito, bom dia Léo. Está muito bom ouvir a história de vocês, parabéns pelo programa. Expedito aqui é o Agamenon. E quem está acompanhando a gente? Ricardo de Freitas Júnior. Olha só, grande abraço, Está dizendo assim, muito bom, que delícia. Ricardo, só confirma para mim. Ele dá gratidão por tudo, tá, Ricardo? Imagina, eu sempre falei isso, né? Imagina. A oportunidade você sabe o que mais me deixa triste, às vezes, é porque nós não temos mais a junção dessas pessoas constantemente. E não é porque o Léo é mais bonito, o Léo enricou, o Ricardo é isso, não. É que o tempo e as coisas mudaram. Depois, Ricardo, me confirma que em 1987, quando saiu o Léo, José Pedro Serafim
Serafine e Ricardo para fazer a cobertura presidencial lá em Brasília. 89. 89, ainda dizendo? Aquela época era tudo via Embratel e por telefone. Eu não cheguei a ver, mas me contaram que um período, a cobertura oficial mesmo seria no dia seguinte, e à noite o Ricardo ligou na rádio. Alô, tudo bem? Aqui o Ricardo falou com o operador, porque nós tínhamos operador. Então, nós estamos aqui em Brasília, amanhã nós vamos fazer a cobertura presidencial aqui, assim, assado, mas eu preciso entrar no ar agora para passar um boletim aí para a gente falar que já estamos aqui, que vai acontecer, piriri, pororó. E o coitado do operador, que não me recordo agora quem é, falou: ô, seu Ricardo, mas como que o senhor vai entrar? Vou entrar pelo telefone, pelo número, aí você põe na linha, tá? Ah, seu Ricardo, mas é que eu não sei, o pessoal não me ensinou, não sei como é que grampeia aqui para... Você não sabe como é que grampeia o telefone aí? Não. Aí atrás de você tem o rack, que o rack ficava à nossa esquerda, né? Sim. Você está vendo um botão atrás, lá embaixo? Então ali é a chave geral. Você desliga isso aí e vai embora. Se você não sabe colocar o telefone no ar, o que você está fazendo aí? Agora vem para Brasília para fazer uma cobertura presidencial. Depois o Ricardo pode confirmar. Joel de Aquino de Colíder, parabéns pelo trabalho, estamos acompanhando de Colíder. Grande abraço. Então, grande abraço, Ricardo. É que, na verdade, não era tão simples assim colocar um telefone no ar, não, né? Tinha uma máquina chamada um áudio online, né? Uma híbrida. Sim. Né? Que conectava ali depois. E a conexão era por plug. Exatamente. Não era só um botão, era plug. Além de ter os botões, tinha ainda o cabo que você... A exemplo daquela... quando você tinha aqueles hotéis que você ligava na recepção, aí o cara falava... Quero falar com o quarto 12. Aí o cara ia lá só um minutinho, pegava um cabo, daqui, pá, no 12, chamava lá no 12. Mas grande abraço, seu Ricardo. Mais uma vez, a nossa gratidão, Ricardo, pelas oportunidades. Gente, olha... E eu quero mandar um abraço também para o meu filho Ícaro, para a Sueli, né, e para os demais familiares aí que estão acompanhando. Tauana Schmitz, meu sensei. Se você é o seu sensei. Tá aí, Tauana. Você não tem nada a ver com japonês, né? Não. Mas você sempre teve esse rostinho assim, meio oriental, não? Não sei, mas falaram isso, não tem nada a ver. Tauana trabalhou agora conosco lá na campanha em Colíder. Gente, são 10 horas, Voou 3 o minutos. tempo, né? 10 Voou, e né? 3. Mas aqui nós temos um diferencial aqui. Temos. Aqui, se for necessário, nós mandamos vir as marmitas. Eu queria parabenizar vocês pela estrutura aqui, fantástica. Fico curioso até como é que funciona, né? Tem mais plug aqui, né, Expedito? Deixa eu dizer para os amigos. Aí. Deixa eu dizer para os amigos internautas que estão aí que hoje nós estamos aqui no Marupá em Debate e Entrevistas, conversando com esse ícone do jornalismo sinopense e mato-grossense, grande mestre, pessoa de uma índole realmente admirável, Leonildo Severo, né? Que eu sempre digo que sempre é um privilégio, porque foi com Leonildo Severo que o Expedito começou sua carreira, com o Ricardo, com o Marquinhos, com uma turma de gente boa aí, que hoje eu só me orgulho muito. E para mim realmente é um grande privilégio. E só para registrar, Expedito, uma coisa que o Ricardo assim dava liberdade e endossava, né? Então assim, a gente tinha liberdade de dizer, olha, fulano tem essa condição, fulano faz isso, faz aquilo. E ele endossava, tanto que foi falar que você era um excelente, quase 3 meses depois, exatamente. Mas já te ouvia, né? Porque ele ouvia, ele tinha um rádio, ele ouvia. Com certeza, e até sempre... porque quem está no rádio vive isso. Léo, a construção da família ainda foi no rádio? O encontro com a dona Sueli? Então, eu fui para a prefeitura, eu saí do rádio em março de 89, fui para a assessoria de imprensa da prefeitura. E foi lá que eu conheci a Sueli. E aí? O professor Luiz quis fazer fotografar os prédios. O professor Luiz começou ali, o professor Luiz Gerardi começou ali a fotografar, ele queria fazer um registro dos prédios históricos de Sinop. E eu fui fotografar. E a prefeitura não tinha nem câmera, era uma Pentax do Adenir, para você ver como é que eram as coisas, né? Hoje tem... Então eu fui fotografar todos esses prédios, eu e o professor Luiz Gerardi, e às vezes o professor Claudenir. E
Eu não esqueço porque era um Corcel 2 azul da prefeitura que só tinha 2 carros. Você tinha que esperar na fila para ir. Então, eu fiz a fotografia de vários prédios, desses prédios antigos da cidade. E aí, precisava revelar as fotos e organizar os álbuns. E tinha uma moça lá que trabalhava lá no gabinete, que era a Sueli, que era assistente de gabinete do professor Luiz Erardi. E ela começou a organizar aqueles álbuns. Foi ali que a gente se conheceu. E aí o resto também é história. E eu, meio tímido, né? Não tinha muita condição não tinha muito a oferecer, mas a gente foi conversando, se conhecendo. E um ano depois a gente estava namorando e um ano depois casamos. O Ricardo está dizendo aqui que, na realidade, essa história era sobre um furo de reportagem que ele queria dar. Um furo de reportagem que ele queria dar sobre a ida do Tancredo Neves para Sinop. Para Sinop. Né? O Ricardo era bem informado. Sempre foi bem informado. Aí ele está dizendo aqui que na minha próxima ida, quero também contar algumas histórias, se vocês me permitirem. Não só está permitido, quem vai marcar a data vai ser Vossa Excelência, é sempre um sábado. Também não venho aqui querer falar na segunda, né? Que hoje quem está aqui sou eu. Meu mestre, todo sábado, neste horário, das 9 até a hora que Deus quiser. Aí o senhor, quando vir para cá, marca o sábado que o senhor quer falar, que já está convidado, só para nós formatar a arte para divulgar, né? Muito bem. O Leonildo Severo hoje se sente um cidadão realizado dentro daquilo que se propôs a fazer, desde a sua dedicação ao trabalho como jornalista, como assessor, como advogado, como pai de família, como tudo. Não sei quais são os 50 que você está. 55 vou fazer. Puxa agora vida. Em dezembro. Então, assim, dia 28 de dezembro farei 55. O Leonildo hoje é um cara realizado, é um cara que pode-se dizer assim, que tem uma felicidade plena? Olha, vou dizer que felicidade plena não, porque vocês sabem do que nos aconteceu, mas é assim, dentro do... Se eu conseguir tirar essa parte da perda do Eric, acho que tudo o resto está válido. Porque família, a gente sabe que é impossível, né? Família, mesmo que você queira, nem que você procure, isso é uma parte que não tem como tirar, né? Então, assim, mas fora essa parte, sim, profissionalmente, eu cheguei no topo onde trabalhei. Direito também tive grandes conquistas. Pessoalmente, também, familiar, né? Família de bens, assim, não estou milionário, claro, mas a gente está tranquilo, tem serviço, tem cliente, acho que isso que importa. Tive, assim, vou dizer, a satisfação, a honra de ter uma resposta da sociedade à candidatura do Ícaro, e dizer com todo orgulho do trabalho do Ícaro na Câmara, que foi um trabalho correto. Deixa eu só perguntar, antes de nós entrarmos nessa questão da ida do Ícaro, porque geralmente quando nós estamos no meio, estamos envolvidos, e eu particularmente não me recordo, né, ao longo dessa trajetória toda nossa, que nós temos de lá para cá, eu não me recordo de ter surgido assim do Leonildo Severo. Até eu confesso para você que para mim foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo da ida do Ícaro para o campo político. Porque eu não lembro, eu não me recordo, e você pode fazer isso para mim, se é que teve. Eu não me recordo nesta temporada aí, que nós estamos aqui há 30 e poucos anos, ter visto qualquer tipo de manifestação direta ou indireta do Leonildo Severo tentar algo politicamente, uma Câmara, alguma coisa, sempre envolvido diretamente em campanhas, isso não, era verdade. Nunca tinha me passado assim de ser candidato, não. Em 2008 eu estava no PV, lá estava Paulo Fiuza também, e houve uma conversa assim de eu ser candidato ali. Mas eu não fui adiante. Em 2016, sim, houve uma conversa mais forte, mas a gente estava num momento muito frágil, não dava para seguir, e aí surgiu o Ícaro. O Ícaro surgiu dele mesmo. Foi decisão dele, porque a gente já tinha feito aquela luta, e quando, isso eu falo, quando as coisas acontecem, você
tanto acontece quando alguma coisa surge na sua cabeça. Então aquela luta da coleta da assinatura, aquilo lá surgiu assim, inclusive lá na hora no cemitério, na hora lá a gente entrou naquela luta, a gente não mediu, não ficou pensando, a gente foi atrás. E também o surgimento do Ícaro o Ícaro estava no FMT em Barra, e surgiu para ele aquela vontade de vir para Sinop. Ele não se sentiu mais bem lá em Barra do Garças, e já estava até ficando doente. Surgiu surgiu aquela, sei lá, aquele ímpeto, de vir para cá. Ele veio, foi numa palestra do Rodrigo Constantino, acho que é Rodrigo, aquele autor do livro, do filme, que eu até não lembro. E lá nesse encontro do PSDB, ele se filiou e falou: vou ser candidato. E lá naquele encontro, algumas pessoas falaram: você que tem que ser o candidato, não o Ícaro. Eu falei: não, o candidato é o Ícaro. E aí o Ícaro foi, e teve uma resposta da sociedade, assim. Não por imposição? Não, de forma alguma. Nem para ele fazer direito, nem o Eric, por exemplo, fazer medicina. O Eric quis fazer medicina desde pequenininho, já tinha esse sentimento. E o Ícaro tem esse ímpeto de ajudar, de fazer, mas é dele. E ele falou: vou estudar direito, e depois falou: vou me candidatar. E é uma coisa tão incrível que eu já coordenei várias campanhas, e eu sempre passei nas campanhas, assim, uma tranquilidade para o candidato. A gente não tem muito o que inventar em campanha. A gente tem que tomar cuidado para não cometer erros em campanha. E na campanha do Ícaro, foi assim, eu senti uma tranquilidade. Sabe quando você sente uma tranquilidade tão grande pela forma do Ícaro fazer a campanha? Eu senti assim que seria eleito, não com aquela votação, e tinha muita gente que não acreditava, né? Teve até candidatos que falaram: não, Ícaro, você vai fazer 800 votos, mas você é novo. Eu estou trabalhando para 3.000 votos, tal. Aquelas histórias, sim. Né? Enfim, o Ícaro chegou com toda humildade e foi bem votado, e eu assim considero que, pela história que eu acompanho da Câmara de Sinop, desde o início, foi um excelente trabalho, né? Aí foi a deputado também, assim, de uma forma natural, né? Foi o mais votado. Agora, tentou ser candidato a prefeito, né? Até aceitou ser vice, mas começou a ouvir a sociedade, viu que não era o caminho, recuou, não foi candidato, e está absolutamente tranquilo. Isso que eu ia te perguntar também, porque eu conversei com o Ícaro aqui, dentre as pré-candidaturas a prefeitos, quando ventilou o nome de possíveis pré-candidatos, nós convidamos todos, inclusive convidamos o Ícaro, e ele disse aqui, e lá, naquela oportunidade, ele nos dizia assim, que se não fosse para ele pleitear um cargo maior, no caso um prefeito, ou quem sabe até um vice, ele não teria mais disposição de encarar uma reeleição para a Câmara de Vereadores. Essa decisão também partiu dele? Eu particularmente, até a gente lá em casa até sugeri, Ícaro, não custa nada você ir à reeleição se colocar o nome à disposição. Mas ele falou: pai, meu slogan foi oportunidade para renovar. E ele sempre falou isso. Sim. Né? Falou: eu vou ocupar o espaço lá de alguém que vem com uma nova ideia. Então é nesse sentido que ele trabalha, mas é uma coisa dele. É que se fosse assim, uma orientação política, né, Vilmar, de repente, né, assim, olha, pensando numa carreira, alguma coisa assim, mas não tem esse pensamento, tem um pensamento de ajudar. Tanto que ele está absolutamente tranquilo. Eu até fiquei assim um pouco preocupado, porque falei: passa o mandato, né? Naturalmente há uma mudança de situação, né? Mas ele absolutamente tranquilo, consciente do que faz, do que quer. Nesta conversa, chegaram a pensar, o Ícaro, você, a Sueli, nas conversas de que a carreira política do Ícaro já foi cumprida com aquele, ou ele tem pretensões no futuro? Não, ele vai colocar o nome à disposição para deputado. Né? Não sei se ele já anunciou, estou falando demais aqui, mas pelo menos ele... Não, né, mas é aquela... Até porque tem várias pessoas já falando, então assim, ele falou: olha, vou colocar meu nome à disposição para deputado. Dentro deste quadrado de mandato de Ícaro, o Leonildo se sentiu na condição de um dia dizer assim: puxa, filho, eu falei para você não ir para esse negócio? Não. Pelo contrário, eu achei que fantástico. Né? Há muita incomodação, claro, porque o mundo político é diferente, né, Vilmar? Você sabe assim, porque
São decisões, ele ficou sozinho votando na Câmara, entendendo com um relatório correto, mas o plenário lá é soberano, então você tem que respeitar. Mas em nenhum momento a gente falou, olha, se incomodou com... Não, pelo contrário. Assim, foi, eu digo assim, uma honra para nós como pais, né? Acho que para a vida dele, né? Interessante, né? E tem muito a contribuir, eu acho que Sinop passa agora por um novo modelo de gestão, né? Quero crer que a gente vem de modelos de gestão diferentes. Agora vai para a gestão, vão dois empresários, então vamos aguardar o que isso vai resultar. Eu acredito que é positivo. E a Câmara também renovou, é uma Câmara também diferente, né? É lógico que muitos chegam com aquele entusiasmo e quando chega lá vê que tem uma série de normas, de jeito de fazer, não é fácil. Dentro dessa intervenção política, Léo, a gente sabe que o próprio o Ícaro, o Eric tinha uma outra visão, mas lá atrás... Só para te falar uma coisa, o Eric sim dizia que seria candidato. Então, isso que eu te perguntar. Porque ele olhava o Alckmin, por exemplo, então, era ele isso admirava que eu o te Alckmin. perguntar. E ele falava, pai, um dia eu vou ser candidato. Então, era exatamente né? isso Ele que eu falava te perguntar. isso, o Ícaro nunca falou. Então, confesso para você que era isso que eu queria te perguntar. Léo, lá com Sueli, Leonildo, Ícaro e Eric, nunca surgiu uma possibilidade política e você está me dizendo que quem tinha talvez assim, a pretensão, ou quem sonhava um dia, mesmo cursando uma medicina, era o Eric. Sim, ele falava. Porque era assim, a gente criou os meninos assim, sempre à mesa. Eu até já escrevi sobre isso. Era no café da manhã, era no almoço e na janta, sempre junto. A gente ia, quando ia pescar, era sempre junto. Eu nunca fui de pescar com amigos, por exemplo. Eu ia pescar lá no sítio do meu sogro, na fazenda, Tela Espírito, a gente ia junto, levava os meninos, levava o sobrinho, e eu até brinco. Eu era um genro que levava a sogra para o rio e trazia de volta. Eu brinco com a minha sogra. Então, assim, sempre junto. E na mesa, a gente almoçava, tomava café e uma televisão sempre na cozinha, né? Então era o noticiário ali, a conversa política sempre surgia, os assuntos sempre surgiam. Mas quem tomava a iniciativa era o Eric. O Eric sempre falava assim, eu quero um dia me candidatar. O Eric falava isso. O Eric tinha assim, uma admiração pelo Alckmin. E aí eu não sei se surgiu disso. O Alckmin também acho que é médico, né? Sim, Foi sim. para política. Então o Eric sim falava isso. O Ícaro não. O Ícaro era para outro mundo, né? O Ícaro até tinha uma intenção de jogar futebol, mas como ele teve um problema no fêmur, né? O fêmur dele teve um problema e ficou com a perna um pouquinho mais curta. E isso ele descobriu, ele tinha 10 anos. Aí isso limitou um pouquinho, mas ele tinha uma gingadinha, né? Tinha até um sonho de ser jogador de futebol, que eu acho que era o sonho de toda criança e tal. Jogou com o Jean Scherer aqui, né? Muitas filmagens que eu fiz dele com o Jean Scherer, do Jean Scherer dando gol, dando voleio na equipe, o próprio pai levou na época para mostrar. Enfim, acho que aquele sonho de criança ali. Mas o Ícaro nunca tinha manifestado, o Eric sim. Mas de pai e mãe dizer você vai, não, a gente discutia os assuntos. Discutia os assuntos na hora da comida. Vamos voltar para o... Agora eu vou colocar você lá no jornalista Leonildo Severo, lá atrás, né? Eu tenho sempre colocado assim, que aqui no nosso programa, Léo, até por questões de saber que você entende, né, politicamente da coisa falando. Deixa eu só fazer um registro aqui rapidamente, que o Leonildo Severo, lá em 1900 e antigamente, era um dos grandes responsáveis. Eu lembrava dias atrás, porque surgiu recentemente na campanha agora, de quem não sabia falar, de quem falava mal, de quem não sei o que lá, né? E nós comentávamos isso, falávamos às vezes até da falta de humildade de algumas pessoas, pegar uma assessoria e dizer, olha, eu quero. Ou então de ter alguém dizendo, não, vem cá, você vai ser, então você vai ser assado, né? E o Leonildo, nós lembrávamos aqui com o Contini, né? O Leonildo, durante o dia, sei lá,
montando o discurso do então ex-prefeito Adenir Alves Barbosa, e nós até 1h da manhã, 2h, 3h da manhã, lá naqueles fundos da Rádio Celeste, o Adenir fazendo discurso. Gravando lá. Gravando discurso. Meu povo do grande São Cristóvão, eu estou aqui porque vou fazer uma ponte de São Cristóvão. Doutora Adenir, não tem rio, mas nós vamos fazer o rio. Na brincadeira, isso é só brincadeira, não era isso. Mas o Léo foi um dos grandes precursores, responsáveis pela articulação política diretamente ligada ao público do doutor Adenir Alves Barbosa. Né? Eu ajudei, a gente colaborou, assim, o próprio doutor Adenir, o próprio Contini. O seu Roberto, em 2010, a gente também fez um trabalho, né? E eu acho assim, Expedito, a questão do não é fácil falar, né? Para gente que trabalha, que já trabalhou, parece fácil. Uhum. E não é o problema de você articular. O problema é você está com muita ideia, se uma pessoa tem muito conhecimento em determinada área, mas a hora que vê um microfone, de repente trava. E a doutora Adenir tinha, às vezes, nos discursos, nos comícios, o microfone dava choque no bigode dele. Essa que é a verdade. Então, teve isso também. É a mesma coisa. Então, você pega assim, a pessoa chegou a prefeito, a pessoa tem conhecimento, entendeu? A pessoa é médico, tem conhecimento, mas não consegue se expressar, às vezes. Né? Eu dizia isso para um amigo nosso aqui, Vilmar Galvão, que há dias atrás, né, Éder? Ele programou, arquitetou toda uma situação e eu derrubei ele. Ele queria que eu, aqui no estúdio, narrasse um gol, certo? E narrou? Não, para mim trava. Se eu for ter que narrar um gol aqui, trava. Agora, vamos lá para o campo e pôr o jogador para jogar. Então, mas eu agora tenho uma pergunta para te fazer. Porque você foi para o rádio, não era narrador de esporte, futebol, e se transformou num dos grandes narradores. Mas já era algo que... Já estava lá atrás narrando. Sim. Eu passei por alguns momentos de revolta, que eu ia lá no sertão paraibano, eu ia assistir as partidas de futebol transmitidas pelo rádio. E eu me ligava diretamente para o locutor, para o narrador. E ele gritava gol. E eu lembro que naquela época, a televisão começando, mas tinha o replay na televisão. E eu ficava revoltado, porque eu ficava olhando o cara narrar, e ele gritava gol. Quando eu olhava para o campo, não tinha mais o gol, eu não via o gol. Então, só fazer um registro aqui também do Pedrinho Serafini, né, que incentivou muito, deu grande oportunidade. O próprio Juarez também, eu registro que eu comecei, a minha primeira reportagem fui na garupa da moto do Juarez, lá na delegacia regional. E ele foi junto, mas me soltou na banguela, como tu disse. E eu dei conta do recado. Deixa eu falar aqui, registro aí, pessoal, que daí eu vou entrar naquilo que eu vou botar você como jornalista. Duas coisas que me marcaram, e eu disse isso, vi uma prova disso, que eu disse para o José Pedro Serafim, do qual eu sou grato a ele pelas orientações que ele me dava quando eu comecei a fazer, por exemplo, eu fiz um teste numa quarta, numa quinta a prova, numa segunda vai, no outro dia já está falando. Eu acredito que eu fui um dos únicos profissionais no rádio em Sinop que entrou com tanta rapidez diretamente no microfone, que naquela época, para você começar a falar, você primeiro tinha que ir para um domingo de madrugada, sabe na que hora, falar a hora certa. Em Sinop, não era assim fácil não era chegar assim. Por isso que para mim, ainda mais com a supervisão de Leonildo Severo, que você tinha que pegar, deixa eu ver aqui, você tinha que pegar o LP assim, ó. Não risca. Era botar o dedo no meio do buraco e aqui segurar, pegar a benzina com o trocinho aqui e limpar. Não me risca. Tirar do plástico, botar no plástico, na capa e guardar. Aí tem duas coisas que me marcaram, eu falei pro Pedrinho. Uma das coisas que eu falei, Pedrinho, você me corrigiu muito, você me ajudou muito. Uma das palavras que o Pedrinho me corrigia constantemente, que eu falava que o povo estão. O povo estão, todo mundo... Aí o Pedrinho chegava e falava, Expedito, não fala o povo estão. Fala o povo está. Tá. As pessoas estão. E você, grande mestre Ricardo de Freitas Júnior, o senhor está pensando que eu me esqueço?
No momento que eu fui gravar, o Léo chegou para o Washington, chegou para mim e falou: Expedito, você precisa gravar um comercial aí. Que comercial que é? Aqui, ó. Ferragens Progresso. Rua das Nogueiras, 608. Olha só. O que o comercial faz, né? Aqui. Aí eu tô lá no estúdio de gravação empolgado. Meu primeiro comercial. Rapaz, vai ser meu... E recebia bastante para gravar um comercial. Sim, né? sim. E eu tô lá. Eu estou lá. Se você vai construir, reformar, materiais de primeira linha, com qualidade excepcional, preços baixos de verdade, é com as Ferragens Progresso. As Ferragens Progresso, nisso entra Ricardo, cara. E eu tô lá no Progresso. Progresso daqui, Progresso de lá, Progresso daqui, Progresso daqui. E Progresso vai, com Progresso vem. O Ricardo só abriu a porta daquele estúdio aqui e falou ele assim... Abre e fica na porta. Né? Ele abria e ficava na porta. Ele não entrava no estúdio para conversar com você. Ele abria aqui, ele olhou assim e falou assim: ô jovem, Progresso é aquilo da sua mãe. Eu falei, pronto, caiu a casa agora de Nunca vez. mais esqueceu também. No quê? Eu fui para casa, eu acho que eu fui dormir às 4 horas da manhã, falando progresso. E não dá. Léo, voltando agora para o Léo jornalista. Eu tenho colocado, são 10 horas mais 27 minutos, tenho colocado esses momentos finais, para que nós, eu acho que você, mais do que nunca, fazer uma análise aí das nossas esferas políticas falando, eu digo nacional, estadual e municipal. Uma rápida avaliação do Léo em relação a esse novo formato que chegou para, segundo o que está lá em cima, mudar a história do país, né? Fugir das corrupções, fugir de uma série de coisas, mudar um modelo. Que avaliação você faz do nosso presidente Jair Bolsonaro nesses seus primeiros 2 anos de mandato? Se o nosso governador Mauro Mendes está indo na linha para botar um Mato Grosso no nível que realmente o Mato Grosso precisa, o trabalho que a Rosana fez ao longo desses 4 anos e a sua perspectiva para um futuro que já tivemos empresários, prefeitos em Sinop, sim. Não é a primeira vez que Sinop tem um empresário prefeito. O senhor Adenir Alves Barbosa era empresário. Irineu Martins. Irineu Martins era empresário. Ele foi bom, né? Mas, enfim, qual a sua perspectiva para esses novos 2 gestores que foram eleitos pelo povo no dia 15 de novembro? O senhor Roberto Dorne e Dalton Martins para comandar o município. Federal, Jair Bolsonaro. Estadual, Mauro Mendes, Rosana e Dalton Dorne. Eu acho assim, que federal, estancando a corrupção, né, estancando os desvios, já foi um grande feito. Agora, se o presidente fala assim, fala assado, aí é um conceito de cada um. Né? Existe assim, um pensamento de que o cargo exige uma liturgia, mas, por outro lado, também você vê um presidente escancarando a fala, né? Aí é uma questão de estilo que eu entendo que se não prejudica a administração, não prejudica o governo. Pode talvez prejudicar a imagem política dele, mas o governo não prejudica. O governo Mauro Mendes, eu acredito que foi duro no início, vai vir muitos benefícios aí. Acho que o Mato Grosso vai ganhar muito agora nos últimos dois anos de mandato dele. Perspectivas fantásticas. Aqui para a nossa região, hoje eu vi uma notícia do ministro falando com o Fundo Árabe da questão da Ferrogrão aqui. Uhum. Então, esta região aqui, não tenho o que falar. E Sinop vai crescer muito, a região toda vai crescer. Em relação a Sinop, eu acredito que esse é um modelo diferente de gerir. Eu acredito que haverá, sim, uma eficiência, né? Uma melhor aplicação do dinheiro público. Eu não estou falando de desvios, estou falando que às vezes a máquina aqui ela vem muito inchada já, eu vou dizer de 10, 12 anos para cá, não só no mandato do Juarez, mas né, do próprio mandato do Nilson, ela ficou um pouco inchada, com mais gente, aí Juarez inchou também, a Rosana não conseguiu diminuir. Então tem muitas coisas que precisam ser ajustadas em relação a Sinop. Definir se é mais barato locar a máquina do comprar e manter. Acho que essas coisas, a eficiência da administração pública, ela pode ser melhorada com a gestão.
Agora, uma coisa fundamental que eu entendo é que a sociedade não pode deixar de participar. Não é votar. Votei, está lá, eu não participo. E agora, com esse fenômeno das redes sociais, da multiplicação desses canais de comunicação, é muito mais fácil participar. Só que eu acredito assim, que a crítica ela tem que ser uma crítica, né, pontual, construtiva. Na verdade, a crítica só seria construtiva, o resto é outra coisa. Sim. Eu acho que a cobrança tem que ser efetiva, mas no ponto de vista assim, de administração. E não apenas criticar por criticar, não dá certo, não dá, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, então vamos fazer. Sim. Então bota a mão na massa. Né? Porque só criticar é fácil, agora então vamos fazer. Eu acho que tem algumas questões aqui, tem pelo menos 2 questões que eu acho que a administração precisa assim, dar uma resposta para a sociedade, que é a questão do sistema de abastecimento de água e esgoto, né? Foi uma concessão que, no meu entendimento, houve um erro da gestão em fazer da forma que fez, entregando de graça e não tendo nenhum benefício nem para os próprios prédios públicos. Né? Não estou aqui discutindo outros aspectos, mas entregar de graça, né? Acho que não foi um caminho. Acho que essa é uma questão que terá que ser dada uma resposta. Nós participamos, o próprio Ícaro encabeçou na época um abaixo-assinado que a Rosana não deu resposta, não sei porquê. Acho que a sociedade precisa dessa resposta. E tem a questão da área do cemitério, que é um absurdo o que foi feito. Então aquilo precisa ser resolvido. Duas assim, mas o cemitério. Sim, o cemitério é uma área nobre dentro da cidade que precisa definir. Ali vai ampliar o cemitério? Não vai, mas aquela área volta para o município. Minha opinião, sim, teria que voltar para o município, indenizar ou pagar o mesmo preço, devolver o dinheiro e resolver essa questão. E aí tem, né, já foi discutida a questão, essa UPA, ela fica realmente distante de um lado da cidade, precisa contemplar, eu acho que o outro lado da cidade. A questão dos exames médicos, né, acho que precisa zerar essa fila de exames, acho que precisa uma habilidade nisso aí. E a infraestrutura, acho que a manutenção, a infraestrutura da cidade. Algumas áreas de asfalto assim, foram, de certa forma, privilegiadas com asfalto, não sei se você for analisar no lado, mas eu acredito que toda a cidade deverá ser contemplada com asfalto. Aquela região ali das chácaras do Lazer São Cristóvão está abandonada há muito tempo. E tem uma outra situação que eu acho que o município precisa enfrentar, e até o Ícaro foi presidente da comissão de regularização fundiária, precisa regularizar esses loteamentos, né, que não estão regularizados. Houve um momento que se liberou isso e fez-se vista grossa, mas isso precisa ser resolvido. Então, acho que são esses aspectos aí que a nova administração vai encarar. A questão dos servidores já foi pago, né, essa montanha de dinheiro que foi aí, totalizou o quê? 70 milhões de reais quase? Né? Mas foi resolvida. Sinop tem condição de superar isso, está com um orçamento de 730 e poucos milhões. Agora, acho que, né, Vilmar, tem que assim, não é porque tem esse dinheiro, então, que vai se gastar de qualquer forma, né, vai se investir. Acho que é possível, sim, investir com mais qualidade. Acho que nesse aspecto. Tá certo, Léo. E agradecer, olha. Deixa eu só... Agradecer vocês aí. 10 horas e 34 minutos. Em alguns momentos, o Léo até ensaiou, e nós estivemos bem próximos a realizar alguns trabalhos, né? O Léo foi um dos grandes... Quando eu tomei a decisão de montar o site em notícias, eu já tinha ensaiado algumas vezes, e a primeira pessoa que eu direcionei foi ir até o Léo. Fui lá na casa dele, cheguei e falei: Léo, poxa vida, tô cansado, o cara é assim, assado, tal. E o Léo disse assim: por que você não monta um site? Eu falei: vou montar. Então e o Léo falou assim: você sai daqui agora, né? Você vai num contador, pergunta o que é preciso, qual o caminho, e monta um negócio seu, né? Monta um negócio seu. Se você só fazer para os outros, por que não fazer para você? Isso é frase do Ricardo, também falava isso, né? Se você só fazer para os outros, por que você não faz para você? Verdade. E o nome Em Notícias também foi ideia do Leão. Ele falou assim: o que você... vou botar Cidade Notícia, Rua Notícia. Ele falou: não,
coloca em notícia. Eu falei, mas como assim? Expedito Martins. EM. É ele, notícias. E eu coloquei. Então o Léo foi um desses. Há um tempo atrás nós... Assim, sem querer falar, mas eu incentivei vários colegas, né? O próprio Ivan uma vez chegou lá, será que eu saio da TV? Será que eu monto minha produtora? Eu falei, cara, tá esperando o quê? O próprio Marquinhos na época, tô na rádio, sai, monta o seu. Assim, eu acho que o potencial tem que ser valorizado. Para registrar aqui, porque nós já fizemos isso algumas vezes, o Léo, nós tivemos uma ideia, e a ideia de repente mais cedo ou mais tarde para sair do papel, nós tínhamos a ideia de fazer um projeto chamado-se Cartas na Mesa. Cartas na Mesa. Interessante. Né? Quem sabe? Esse é um projeto que aí é para quem... Estava pensando nisso hoje, falei, mas eu não sei se falo, se não falo. Mas nós tivemos a beira de fazer, mas é um projeto que tem em mente, que não, até pelo nome, o que seria Cartas na Mesa? A computação gráfica do Éder vai nos proporcionar a realização da virada de uma carta. E nessa carta vai estar dizendo, você traiu ou não traiu a sua esposa? Aí o cara vai ter que entender. Isso é um jogo... É um jogo de cartas na mesa. Que vão virando. Né? Vão Léo, virando. Cara, eu quero aqui imensamente agradecer a tua participação. Isso é mais um produto que fica arquivado aí nas redes sociais, esse bate-papo nosso. Nós teríamos aqui, se nós fôssemos ficar eu e você aqui conversando, nós ia até meia-noite, porque nós temos Só história. que eu ia ter que fazer um intervalo para ir no banheiro, né? Porque Sim, eu tomo também. muita água aqui. É verdade, é verdade. Então, assim, eu queria deixar, cara, inteiramente à tua disposição, não quero perguntar mais nada, eu só quero deixar os microfones aí à sua disposição para que você possa fazer suas considerações finais, seus agradecimentos e, evidentemente, dizer que nós estamos... Não vou perguntar, Léo, você gostaria de voltar? Não. O Léo tem, acredito eu, que acesso livre e aberto em qualquer meio de comunicação, seja escrito, falado, sei lá, na hora que o Léo se dispor, coisa que isso eu acredito seja muito difícil, mas é assim, olha, eu quero fazer um projeto aqui, assim, assado, e nós estamos aqui à disposição sempre, né? Então, deixar para que você faça as suas considerações finais, e mais uma vez, em nome da nossa equipe aqui da Rádio Marupá, a Rádio Web, que na estatística do Rádiosnet, em Sinop, nós somos a primeira rádio web. No estado, nós estamos entre as 10 primeiras rádios web. E aí, isso apenas, tão somente com o trabalho que nós estamos fazendo no sábado e com a programação bem diversificada, com músicas de todos os gêneros, 24 horas. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Expedito. Obrigado, Vilmar, Éder. Obrigado a você que nos acompanhou. É porque é uma satisfação, agradecer também a minha família, ao Ícaro, ao Sueli, aos outros familiares, aos meus irmãos, minha mãe, meu pai já não está mais aqui, e a toda a cidade, toda a sociedade que lembra desse trabalho e que nos prestigia. Estamos à disposição e torcendo sempre pelo sucesso de vocês e pelo sucesso de Sinop e dessa região que é fantástica. Muito obrigado a todos. Um abraço também para o Ricardo que nos acompanhou. Grato sempre, Ricardo, pelas orientações, e também ao amigo Pedrinho. E a todos vocês, muito obrigado, grande abraço. Eu sempre digo que na maioria das vezes o grande erro do ser humano é não ter humildade de consultar quem conhece. Eu diria que em Sinop nós teríamos um Olavo de Carvalho para assuntos aleatórios. Só que eu não seria tão assim. Não, mas dentro das nossas proporções. Dentro das nossas, né? Dentro das nossas. Obrigado. Tá bom. Quem sabe? O professor Roveri me falou um dia, você não vai escrever um livro? Eu falei, olha, quem sabe, né? Professor Roveri, eu estou falando isso porque as pessoas, Léo, eles esquecem, eles não têm humildade. Essa é a grande... o grande problema, não tem, né? Bom, agradecer aqui ao nosso produtor de imagem, esse é o Éder Seger, é o cara, né? Tem duas coisas que estão mudando bastante nele, cada semana que chega: o seu porte físico e os cabelos adentrando testa dentro. O grande Vilmar Galvão, Bruno Galvão, que está em casa. Amanhã, às 15 horas, a Rádio Marupá, com todas as suas dificuldades que o Sinop vem atravessando, mas nós estaremos lá para transmitir Sinop Motoclube pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E sábado que vem nós estaremos aqui com mais um entrevistado, com mais um colega, com mais um amigo.
que terá a oportunidade de contar um pouco da sua história para os internautas que acessam www.radiomarupá.com. Grande abraço, mandar um grande abraço aqui para o Júlio César Coelho. O Júlio, me disseram que ele está naquele processo de quase terminando, e aí chegam e diz para ele assim: Júlio, vamos ter uma campanha política pela frente. Aí ele volta à juventude e começa tudo de novo. E nós estaremos em breve conversando com o Julião aqui. Gente, grande abraço. Convido vocês para todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 9, na Rádio Mais AM e aqui também na Rádio Marupá, o programa Cidade em Movimento. E sábado que vem nós estaremos aqui com mais um Marupá em Debate. Fiquem todos com Deus, porque com Ele estou sempre. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.